Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. E nós retornamos aí às atividades em 2025 nos últimos dias com o pré-jogo de Sergipe e Asa pela Copa do Nordeste, né? Pela primeira fase preliminar da Copa do Nordeste, com as nossas expectativas, aqui números importantes para contextualizar essa fase da competição. Pois bem, voltamos agora então para o pós-jogo e um pós-jogo de derrota. O Sergipe foi eliminado, amplamente dominado, e eliminado dentro da sua casa, aqui no Batistão, em Aracaju, por 2-0 pelo Asa de Arapiraca. Então o Sergipe nem sequer consegue chegar à segunda preliminar, né? Ao segundo mata-mata, que é realmente o que dá a vaga na fase de grupos, né? Morre logo no primeiro mata-mata pro Asa, e a gente vai falar bastante desse jogo aqui, né, de alguns pontos importantes da partida, de percepção que fica para o futuro e do prejuízo, claro, que fica para o Sergipe por essa eliminação. Antes disso, eu quero pedir a você, né, como eu sempre peço aí no começo dos vídeos, que você deixe o like, que você deixe o comentário. Você é torcedor do Sergipe, quero saber o que você achou. Se você não é, quero saber o que achou também. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Tudo isso ajuda demais a fazer com que o nosso trabalho cresça, né? Eu tava sem muita expectativa de audiência pro último vídeo, né, por conta do hiato aí, sem produções por aqui, mas vocês deram uma audiência e um retorno muito legal. Agradeço demais por isso. Vamos então falar de Sergipe 0, Asa 2, eliminação do Gipão, logo de cara na Copa do Nordeste. Eu quero começar esse vídeo puxando números. E apesar de eu gostar muito da análise pelos números, eu sempre costumo dizer que o número ele não reflete tudo. Você não pode também olhar só para o número e ver aquilo como um único reflexo da partida, porque nem sempre é. Mas nesse caso, o número reflete algo muito interessante. No vídeo que eu publiquei na sexta-feira, né, no vídeo de pré-jogo, eu trouxe uma estatística, né, que eu publiquei, que não é também nada mirabolante, né, foi só fazer uma leve pesquisa, para poder contextualizar essa coisa da Copa do Nordeste ter a sua fase prévia nos últimos anos disputada sempre no começo de janeiro. Então, para esses times que estão na fase prévia, ela abre a temporada, e como que isso tende a causar um equilíbrio grande entre as equipes, porque tá todo mundo ali nivelado tecnicamente, fisicamente, né, ou pelo menos relativamente nivelado, todo mundo ainda se encontrando, e nisso você abre margens para que surpresas possam acontecer ou para que os jogos sejam muito equilibrados. Vocês vão lembrar, né, que eu trouxe o número no vídeo passado, para quem acompanhou, mostrando que das 24 partidas de mata-mata de pré-Copa do Nordeste em 2023 e 2024, né, os 2 anos em que ela havia acontecido até então, sempre abrindo a temporada, dessas 24, 20 partidas foram vencidas por um gol de diferença ou nos pênaltis após o empate. Ou seja, os resultados tendem a ser muito parelhos. E essa primeira fase preliminar da Copa do Nordeste comprovou isso. Nós tivemos todos os 8 jogos no sábado, né, junto com o jogo do Sergipe, e 7 dos 8 jogos terminaram ou empatados e foram para os pênaltis, ou foram vencidos no tempo normal por um gol de diferença. Vocês estão vendo inclusive aí na tela, né? Os 2 destaques que eu coloco são que 4 dos 8 jogos foram para os pênaltis, né? Metade aí desses jogos foram para os pênaltis. E também metade, 4 desses 8 jogos, foram vencidos pelos visitantes, né? E aí destaque principalmente para o Maracanã, né? Um time jovem do Ceará que não tinha ranking, né, na CBF, e por isso acabou ficando bem para trás no sorteio, caiu contra o ABC fora de casa, segurou o 0-0 e conseguiu a classificação nos pênaltis, né? O ABC favorito, eliminado. Tivemos também o Retrô, campeão da Série D, eliminado em casa pelo Motoclube. O Santa Cruz, né, que chegou com muita expectativa para esse ano, com o calendário, com investimentos, eliminado em casa para o 13. E lá no final, Sergipe 0, Asa 2. Curioso, né, se a gente for pensar, como eu falei, voltando para esse número. 7 dos 8 jogos definidos, ou nos pênaltis, ou com vitória por um gol de diferença. O único em que isso não aconteceu, Sergipe e Asa. E aí eu volto para a questão do número. Nem sempre ele reflete, mas nesse caso ele refletiu. O jogo desse sábado, a vitória do Asa sobre o Sergipe, foi uma vitória em que o placar reflete muito bem o que foi a partida. O Asa não fez uma partida brilhante, não é que o Asa também amassou o Sergipe o tempo inteiro, mas o Asa fez o suficiente para vencer um Sergipe que mostrou praticamente nada, principalmente ofensivamente falando.
Se a gente for pegar a escalação do Sergipe, e eu vou colocar aí na tela para vocês a escalação divulgada pela assessoria do Sergipe, o técnico Ailton Silva fez algumas mudanças muito pontuais em relação ao que vinha sendo a escalação da pré-temporada, né? Por exemplo, na lateral esquerda, ele vinha utilizando o Fernando Júnior, que é um lateral esquerdo mesmo, de ofício de origem, e decidiu para esse jogo pôr o Ramon, camisa 25, no lado esquerdo, jogador que não é um lateral de origem, né? Ele é um zagueiro, obviamente para acabar protegendo ali mais o lado esquerdo. Ele põe o Pedro Henrique no meio-campo, no lugar do Adriano Júnior, que vinha aparecendo também bem em quantidade de minutos na pré-temporada, e de resto acabou mantendo o time. E aí a gente acaba vendo como, às vezes, quando a situação é ruim, que a escolha do treinador não dá certo, né? Porque ele põe o Ramon para jogar no lado esquerdo, no lugar do Fernando Júnior, e aí o 1-0, né? O primeiro gol do Asa na partida sai de um pênalti cometido pelo Ramon, o gol do Thiago Alagoano. E o Thiago também faz o segundo num erro de saída de bola do Sergipe, em que o Asa vem em contra-ataque e o Thiago recebe no meio da área com muita liberdade, inclusive, para fazer o segundo gol, né? Essa transição defensiva do Sergipe depois do erro na saída de bola foi muito ruim e o Thiago com muita liberdade fez 2-0. Um Asa que dominou as ações, né? Depois, fez 2-0 no primeiro tempo e aí acabou se colocando muito confortável na partida. O Sergipe com pouca criação, né? Porque quando você tem 3 jogadores de meio que são um pouco mais combativos, né? Que não são tão criativos, né? Que são o Tinga, o Tsumita, por mais que o Tsumita possa fazer várias funções, e o Pedro Henrique, você acaba tendo uma criação mais limitada, né? Você só tinha o Tavinho ali como 10. E aí você sai perdendo por 2-0, a situação se complica ainda mais. Essa é uma questão do Sergipe, né, em relação ao elenco que a gente tem observado depois da pré-temporada. O Sergipe é um time que não tem muita criação disponível em seu elenco. É um time que tem muito jogador de lado de campo, tem muito ponta. Se você quiser botar o time para correr, o Sergipe tem jogadores a rolo para isso, né? Mas, e a criação? Eu não quero entrar nessa neura de que tem que ter um 10, tem que ter um 10, que hoje não necessariamente você precisa ter um 10 para ser criativo. Mas o Sergipe peca nesse sentido e não mostrou nada no jogo de sábado. Uma coisa que eu falei aqui, me lembro inclusive no vídeo pós-anúncio do técnico Ailton Silva pelo Sergipe, foi algo um pouco parecido com isso, né? De que ele no Itabaiana no ano passado, ele tinha mostrado problemas em um trabalho que não vingou, muito também na parte ofensiva. O Itabaiana sofria ofensivamente em muitas partidas. E o Sergipe sofreu ofensivamente de novo nesse primeiro jogo. O segundo tempo, até como analista, comentarista, eu digo que é muito difícil de analisar porque nada aconteceu. Basicamente, o Asa deu a bola pro Sergipe, o Asa não precisava mais se expor, tinha 2-0 no placar, deu a bola, o Sergipe não soube o que fazer e a gente não teve nenhuma grande oportunidade de nenhum dos dois lados no segundo tempo, né? O Sergipe não, em nenhum momento ficou a sensação de que o Sergipe está virando o cenário da partida e pode encostar no placar, quem sabe buscar um empate e reverter. Não, a sensação que ficou durante todo o segundo tempo é que o jogo ia se arrastando até o final, e assim aconteceu. E aí eu entro num ponto importante de que, mais do que o resultado em si ele é péssimo para o Sergipe, porque acaba tirando o time logo de cara de uma Copa do Nordeste, tira a possibilidade de você ter uma competição mais na frente com jogos de fase de grupos competitivos contra grandes equipes da região, tira a possibilidade de um up financeiro, né? Porque você perde a chance de ganhar a cota da Copa do Nordeste, que para uma equipe como o Sergipe seria crucial, já afeta o calendário, então, em todos os sentidos, é muito ruim. Mas pior do que o resultado, acaba sendo o desempenho. Eu até estava pensando mais cedo, né? Uma comparação que eu acho que é interessante. Ano passado, o Confiança, grande rival do Sergipe, disputou a pré-Copa do Nordeste. Foi eliminado justamente nesse primeiro mata-mata, no Batistão, só que nos pênaltis pro Retrô. E na época, o torcedor do Confiança, eu me lembro disso, ficou muito chateado, ficou muito incomodado com a eliminação, mas ficou com a sensação de que, por detalhes, as coisas não foram diferentes. Porque vamos lembrar como foi aquele contexto, né? O Confiança do Paulo Massaro, que estava estreando, entrou com 3 zagueiros, fez um primeiro tempo bem ruim, no segundo toma 1-0, depois que toma 1-0, desfaz os 3 zagueiros, manda o time pra frente e acorda. Confiança empata com o Fábio, Confiança pressiona, mas falta objetividade. Não consegue fazer o gol. E aí, nos pênaltis, o Retrô se classifica. Então ficou aquela sensação de que, se a gente tivesse feito isso desde o começo, ou se tivéssemos tido um pouco mais de objetividade nas chances criadas,
teríamos ganho o jogo. Ficaram coisas boas, apesar da derrota. Eu fico tentando buscar o que ficou de bom do Sergipe depois dessa derrota e é difícil de encontrar. E esse talvez seja o ponto que dê mais agonia pro torcedor. Ver o time perder do jeito que perdeu, ser dominado do jeito que foi, dentro da sua casa, um resultado ao natural, o Asa venceu o Sergipe por 2-0 de forma natural, e sem grandes expectativas, assim. O que é que a gente vê do jogo de sábado que fica como algo positivo para esse começo de temporada? Praticamente nada. Então, o Sergipe que mostrou muito pouco, que teve uma atuação muito ruim, por isso que eu falo, né, que o placar realmente refletiu o que foi a partida. O Asa não criou tantas chances, mas nas que criou foi eficiente e o Sergipe não conseguiu ameaçar. E fica isso, né, de que o time fez muito pouco, a gente não consegue puxar coisas muito positivas dessa partida e o torcedor fica com essa sensação de que, pô, primeiro jogo da temporada, aquela expectativa toda, um jogo decisivo e o time atuou desse jeito, o que vai ser o ano então? Óbvio, o ano é muito longo, mudanças vão acontecendo ao longo do tempo, então, óbvio, não é por um jogo também que vamos cravar que a temporada vai ser horrorosa. Vamos lembrar que em 2024 o Sergipe estreou contra o América no Sergipano fazendo 4-1, segundo tempo muito bom, mostrando muitas qualidades, deixou a torcida empolgada em vários aspectos e eu até costumo dizer que foi a melhor partida do Sergipe naquele ano, o que é muito preocupante, né? Você pensar que a melhor partida do time no ano é a primeira. Não foi um ano de grandes resultados. Então também não é que começou mal, que vai terminar necessariamente mal. Agora, o começo acabou sendo muito ruim. Deixa a torcida muito preocupada e sem observar pontos positivos. É difícil. O Sergipe agora vai ter uma pressão muito grande. E esse também é um ponto interessante para a gente até amarrar a análise aqui. Eu falei isso no vídeo de pré-jogo da sexta-feira. Uma coisa é você estrear no campeonato estadual, em que você normalmente pega um adversário mais fraco, você tem a possibilidade ali de ir testando alguns nomes, você vai buscando o melhor encaixe tático para sua equipe. Fisicamente a equipe não está à vera ainda, mas é um jogo que vai ter uma exigência um pouco menor. Você consegue dosar um pouco melhor as coisas e colocar um ritmo diferente. Vamos lembrar do próprio Sergipe, como eu falei no ano passado, né? Estreou vencendo o América por 4-1, foi um resultado que deixou a torcida um pouco mais animada, deu mais tranquilidade e respiro logo de cara para o então treinador Marcelo Martellotti e para o elenco. Agora não. Agora o Sergipe já estreia na temporada, sendo categoricamente derrotado dentro de casa em um jogo que já lhe tira da Copa do Nordeste. Já começa o ano com pressão, experimentando o que o próprio rival Confiança viveu nos últimos anos, né? De ser eliminado logo de cara na pré-Copa do Nordeste e começar o ano pressionado. O Sergipe já começa o ano pressionado. A estreia do Campeonato Sergipano é agora já no sábado, dia 11, contra o Barra, também no Batistão em Aracaju. Barra que estreia na primeira divisão, é o atual vice-campeão da A2. E já é um jogo de pressão, porque a torcida já está desconfiada. Já vai muito incomodada para o jogo. Se o Sergipe não ganha, você já cria a possibilidade de abrir um buraco para uma crise com 2 jogos na temporada. E aí você tem que lidar com a desconfiança da torcida, porque por outro lado, o Sergipe vai e ganha do Barra, joga bem e vence o Barra. Para o torcedor é o seguinte, legal, ganhou do Barra em casa, era o que tinha que fazer. Então, uma derrota ou um empate num jogo contra o Barra agora, por exemplo, pode tornar a situação ainda mais difícil, mas também não é que a vitória alivia completamente a Barra e agora a torcida fica super empolgada. Não, ela estanca a sangria. Esse é o problema de você ter um jogo tão decisivo logo de cara e já ser derrotado, principalmente da forma como foi, porque você acaba sangrando de uma forma que para estancar demora. O Ailton Silva, o elenco do Sergipe não vão conseguir virar a desconfiança da torcida com um resultado bom agora no sábado. Precisam de uma sequência de bons resultados, principalmente contra as melhores equipes do campeonato, para que voltem a dar essa perspectiva positiva para o torcedor. Porque o que eu vi de relatos, o que eu senti da torcida, foi que ela saiu do estádio com uma sensação muito ruim quanto ao time desse ano. Ainda falta muita temporada, foi o primeiro jogo. Mas para você virar essa desconfiança, leva tempo e exige bons resultados. É isso que o Sergipe vai precisar agora.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, da análise do que foi essa eliminação do Sergipe no pré-nordestão. Você, torcedor do Sergipe, está assistindo, deixa aí no comentário o que é que você achou. Você que não torce para o Sergipe, mas acompanhou o jogo, acompanhou a eliminação, deixa aí também o que você acha, a sua expectativa aí para o resto do ano do Sergipe e vamos trocando essa bola aqui com vocês. Deixe também o like para que o vídeo se espalhe a mais pessoas de forma orgânica pelo YouTube e se inscreva no canal ativando o sininho também para receber as notificações. Tô preparando aí algumas coisas, né, de prévia pra gente já entrar no clima do Campeonato Sergipano que começa agora no sábado, dia 11, e vocês vão ficar acompanhando também por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de sempre e até a próxima. Valeu!